Pessoal, voltem. Vamos recomeçar. Voltamos aqui. Vamos recomeçar, tá? Voltem, chamem todo mundo. Vamos ver a mãe Nádia. Voltamos, compartilhem. Haja vista. Eu mudei o servidor aqui para ver se ficou melhor. Tá melhor, tô achando melhor. Mas não vamos elogiar. Não vamos. Eu já salvei a outra, depois a gente pede para fazer a edição. Então, eu gostaria que você... Mas agora, nós voltamos, zeramos o relógio, portanto, nós temos 1 hora. Então, é o seguinte, vamos direto ao assunto. Sim. Volta um pouquinho e conta a sua história. E já quero saber essa questão, por que da demora, esse intervalo entre 17 e 24 anos para se iniciar? 17 não, 14, né? Na 14 para 24. Foram 10 anos aí de intervalo, porque o meu pai biológico não aceitava. Ele aceitava minha mãe no candomblé, mas ele não me aceitava. Então, era aquela coisa assim, né? Não, a minha filha eu não quero nesse lugar. Por quê? Por conta do quê? Do racismo, né, pai? Não era outra coisa, era o racismo, era coisa de preto, né? Meu pai era um homem que não se sabia preto, né? Porque não era retinto, ele era um homem de um tom de pele claro, mas era um homem de cabelo crespo, mas um homem que não se entendia preto, né? Então, passou da minha cor para ele, era coisa de preto. Então, eu não conseguia entender aquilo, né? Eu sempre gostei do terreiro. Então, isso virou, até certa medida, um campo de batalha mesmo, porque eram muitas as desavenças, porque eu queria estar no candomblé e ele não queria deixar. Então, a minha mãe ela foi protelando na medida que ela pôde, até que eu pudesse ter autonomia para decidir, né? Mas com 18 anos eu trabalha, e estuda, e trabalha, e estuda, casa, descasa. Eu fui ser iniciada com 24 anos e eu acho que foi a hora certa. Nesse período foi quando a minha mãe, quando Ogum pediu a casa, né? Porque nesse intervalo também teve a morte desse babalorixá, que era a casa onde a minha mãe frequentava. Ele faleceu. Minha mãe ficou um tempo muito perdida, né? A referência que ela tinha de candomblé era aquela casa, era aquele babalorixá, porque embora ela tenha sido iniciada pelo pai dele, o pai dele logo foi embora para os Estados Unidos. Então ela ficou na casa com o irmão, né? Então a referência que ela tinha de candomblé era aquela casa. Quando o irmão faleceu, eles eram muito unidos. Ela perdeu a referência, ela perdeu o chão. Então, ela deixou aquela condição no gelo, eu diria assim, né? Ela ainda não tinha tomado, ou não tinha recebido o DK, porque ela recebeu o DK, não foi o IE, né? Porque a casa que minha mãe foi iniciada era uma casa que não tinha uma tradição definida, não era uma casa que você podia dizer, ela é que de Angola, era uma casa que tocava por orixá, né? Ora Angola, ora Queto. Antigamente isso era muito comum. Hoje, muito comum. Era candomblé. Definidos. Era candomblé. Era muito comum. Era candomblé. Não tinha essa demarcação. Exatamente. Então, nesse período, passado 5 anos do falecimento do babalorixá, onde ela foi iniciada, Ogum pediu casa. Foi uma época muito difícil para minha mãe. Ela ficou muito perdida, e até que um parente de santo, que já não está entre nós, também Dofono de Exu, que era da mesma família, jogou para ela e falou: minha irmã,
se você tem arroz ainda na sua casa, você tá bem, porque eu vou dizer para você que daqui a pouco você não vai ter nem isso, porque você precisa assumir a sua condição de alorixá, né? Mas isso era impensável, nem passava pela cabeça da minha mãe, né? Ela não queria isso para ela, embora ela soubesse que ela tinha o caminho, ela não queria. Minha mãe tinha outras vontades, né? Ela era uma profissional da beleza, trabalhava em salão de cabeleireiro, ela não queria se dedicar. Mas ela é do Ogum, né? E Ogum falou, não, é comigo o negócio, não é? É comigo o negócio. E quando a minha mãe bateu o pé e ela aceitou, dali para a casa do Ogum ser inaugurado, foi um pulo. Foi full time, né? Porque é assim que o orixá age na vida da gente. Então, e foi nesta casa que eu fui iniciada, uma casa que foi inaugurada no Butantã, na Praça Elis Regina, uma casa que teve uma repercussão muito grande na época, uma casa frequentada por muitas pessoas de candomblé, e ali eu fui iniciada, né, com todas as dificuldades. Minha mãe passou por todas as dificuldades de uma casa que começa sem um corpo efetivo, né? Então, tudo ia sendo feito à medida que dava e com as pessoas que tinha. Então, não por acaso e por este motivo, eu recebi do Ogum, 2 anos depois de iniciada, o cargo de Akequerê da casa. E assim a gente continuou. Eu não tive 100% do meu tempo dedicado à casa de candomblé, porque eu tinha outras questões, né? De profissionais, de trabalho, de estudo. Então, eu tinha essa coisa do ir e vir, né? Mas nada me convencia fora do candomblé, porque essa vivência lá atrás de menina foi muito importante para eu me manter no candomblé, né? Então, eu saí algumas vezes, eu me incomodava com algumas questões, não aceitava algumas coisas, então eu saía porque eu não me conformava e eu não aceitava determinadas coisas que aconteciam, não com o sagrado, não com o candomblé, mas eram relações pessoais, eram relações de vivência mesmo, que em certa medida às vezes se tornavam difíceis, mas eu sempre terminava retornando porque o sagrado sempre falou mais alto dentro de mim. E aí a gente foi tocando. Passado algum tempo, essa casa onde minha mãe inaugurou o primeiro terreiro era alugada, então ela comprou, né, uma chácara em Cotia, que é onde ela está até hoje, 35 anos já nesse lugar. A Casa do Ogum está lá, está edificada lá. E lá eu fiquei na casa do Ogum como Iaquequerê, efetivamente, 22 anos até por me decidir aceitar meu sacerdócio, porque eu não queria aceitar, a verdade era essa. Eu estava numa posição muito cômoda, eu era Iaquequerê na casa da minha mãe e estava tudo certo. Estava tudo certo, eu ia nas festas, eu participava de algumas obrigações, e eu fazia o que eu podia, eu dava bicho de presente, mas a minha responsabilidade comparada com a responsabilidade de hoje era nenhuma, né, praticamente. Então, eu vivi um período de candomblé muito diferente dos candomblés que a gente pratica hoje, né? Porque eram coisas muito soltas, não tinha. A gente ouvia falar das casas muito tradicionais, né? E era uma coisa muito remota, nos parecia muito inacessível. Então, a gente sempre frequentava as casas que tinha no entorno, de gente muito próxima. Tinha essa coisa de ir muito mais além, né? Tudo que a gente ouvia com a globalização, com o ir e vir, com as frequentes idas e vindas das pessoas que começaram a ir para a África e voltar, a gente foi tendo um leque aí de possibilidades e de conhecimento que não se tinha, de verdade não se tinha há 30, 40 anos atrás, né? Sequer existia o GIM para
para usarmos, era usar a cachaça no lugar do gin, né? Obi não era algo corriqueiro que a gente encontrava para ser usado, se usava cebola para se fazer uma consulta, então tinha uma série de coisas que não existiam. Então eu acompanhei essa evolução, se é que é uma palavra correta para ser usada. Eu acompanhei essa evolução, essas mudanças, a bem da verdade, onde essa afrocentricidade foi se tornando mais íntima de nós de uns 20 anos para cá. Então, foi quando a gente foi tendo mais conhecimento, agregando mais conhecimento, entendendo mais algumas coisas que eram muito soltas. Eu digo por mim, principalmente, porque sou filha de Logum Edé, e Logum Edé era um orixá que não se encontrava referências, não se encontrava muita coisa. Então, eu sempre ficava pensando, quem é Logum Edé, né? Quem é Logum Edé? Porque era uma coisinha ou outra que alguém dizia, não existia um... Ai, quem é Logum Edé? Como se fala do Ogum, como se fala de Inhansã, de Iemanjá, de Oxum, né, de Xangô. Então, Logum Edé era assim, essa era uma vaga ideia. Então, às vezes até as pessoas falavam assim, mas quem é Logum Edé? Né? E logo vinha também a polêmica, Logum Edé não pega mulher. O fato é que lá atrás, com 14 anos, quando eu bolei no orixá, que eu tive o Logum Edé reconhecido, eu nunca vou me esquecer da fala do Bawa do orixá, que confirmou o Logum Edé. Ele falou para mim assim, você vai ouvir de muitas pessoas que Logum Edé não pega a cabeça de mulher, mas você é filha de Logum Edé e nunca se esqueça disso. Isso eu levei para a vida, né? Logum Edé é meu norte, minha sorte. Meu pai, é meu irmão, é meu marido, é meu centro, é meu eixo, né? Eu acho que eu nem teria chegado aqui, eu nem seria quem eu sou não fosse por Logum Edé, né? Então a minha vida se resume a essa parte de vivência na casa do Ogum e um divisor de águas da minha vida que foi a casa de Xangô, que foi a minha chegada na casa de Xangô, né? O meu acolhimento na casa de Xangô, não tem outra palavra para definir o que foi chegar na casa de Xangô, o que foi ser acolhida por este pai, né, maravilhoso, que o senhor, né, o senhor é um pai maravilhoso. Então, a minha vivência, ela tem esses divisores, porque a casa de Xangô, ela inicia um marco na minha vida, que foi essa eu falo que foi um boom, né? Foi um boom. Antes da casa de Xangô e depois da casa de Xangô. Então, lá eu fui reconhecida, lá eu fui acolhida, lá eu me tornei alorixá, lá eu sou quem eu sou hoje. Se eu sou alguma coisa hoje, eu acho que eu sou muito, porque Xangô me fez esse muito, né? Xangô me aceitou na sua gamela e me fez entender a magnitude disso. Eu devo tudo isso a Xangô, que é meu pai 3 vezes, eu sempre falo isso, foi minha navalha. A madrinha de Oruncó, de Logum Edé, era de Xangô, e quem fechou esse ciclo na minha vida, entregou a minha cuia, meu pai Sidney, que está aí, que acho que pode falar melhor por mim, sobre quem é essa pessoa hoje, né? Quem é a Yalorixá Nádia hoje? A Yalorixá Nádia hoje só é Yalorixá Nádia a partir de pai Sidney de Xangô, né, que foi quem acreditou em mim, porque quando eu cheguei na mesa de jogo dele, eu falei para ele, eu não quero nada, pai, eu só quero cuidar de Logum Edé, eu não quero nada, não quero fazer nada, não quero ser nada, só quero cuidar de Logum Edé. E ele falou assim, não, minha filha, eu não vou negar o seu Odu. Você tem Odu de Alorixá e a única coisa que eu vou pedir para você é que você me dê um voto de confiança, porque pode ser diferente. Então, foram palavras que me tocaram, né? Eu conversei com o pai Sidney antes de efetivamente entrar na casa de Xangô 6 meses pelo Facebook. Eu corri o que eu pude, mas era meu destino, era meu caminho, era meu destino. E graças a Xangô, né, eu ouvi esse apelo e estou aqui. Hoje a casa de Logum Edé é uma extensão da casa de Xangô, um braço da casa de Xangô. Então, eu procuro, à medida do possível, levar adiante aquilo que Pai Sidney, com tanta luta,
nos permite, né, nos proporciona, porque falar sobre intolerância religiosa, falar sobre racismo, eu acho que hoje ainda é mais difícil. Antes era tudo muito velado e hoje, talvez por ser muito explícito, torna essa batalha muito penosa, né? Haja vista as coisas que a gente tem visto aí, e eu acho que para sintetizar essa questão do racismo, não tem nada melhor que eu possa dizer do que um trecho que tem, né, no livro do meu pai. Aqui tem um trecho que sintetiza muito a nossa luta, né? E ele diz o seguinte: está posto que o racismo serve a um sistema e a um projeto de poder. Manter o poder de um grupo em detrimento de outro. Trata-se mesmo de atribuir a um grupo as suas origens e as suas crenças um conjunto de rupturas e transgressões que permitem à sociedade se considerar dentro de um padrão de comportamentos e escolhas aceitáveis na medida em que o outro grupo serve apenas como ponto de comparação. Então, vejam a profundidade disso, né? Porque isso são coisas que a gente está vendo aí na mídia, né? Está aqui, né? Foi escrito pelo meu pai, foi pensado num outro momento, e eu diria para vocês que vai ser pensado a vida toda, tem que ser um livro de cabeceira, né? Para você de vez em quando pegar e falar assim, nossa, lembrei. Não, tem que consultar de novo. Como é que eu faço? Porque é disso que se trata, né? A gente vai ter que voltar sempre lá na encruzilhada para lembrar de qual é a nossa missão aqui. E a nossa missão esbarra nas muitas dificuldades, até mesmo do reconhecimento pelos nossos, né? A nossa missão esbarra em processos dolorosos como esse que tem se apresentado aí na mídia. Eu não tive, de verdade, eu não tive tempo de assistir. Eu tenho lido a respeito por conta do burburinho, por conta da repercussão do que tem sido esse Big Brother aí, E o que a gente está vendo ali é o mais do mesmo, né? Pessoas que foram escolhidas a dedo para deslegitimar uma luta nossa, né? Deslegitimar aquilo que a gente faz com tanta dor, né? Com tanta dificuldade. Essas pessoas estão ali para prestar um serviço porque elas são pretas. Não, elas estão prestando um desserviço. Porque é disso que se trata, colocar pessoas que são formadoras de opinião, para deslegitimar lutas reais, lutas concretas, né? Lutas de quem de verdade está no campo de batalha, está no fronte, está na trincheira, né? E escolheu esse lugar. Porque é disso que eu vou se trata. tentar, filha, Agô, eu vou tentar abrir um outro bloco. Me enche de alegria, né? Todo mundo sabe. E eu falo, né? A mãe Nádia de Logum-Edé, eu falo, ela vai ter um busto em praça pública, porque de verdade, não é? Quer dizer, e eu tenho falado muito isso, é um desafio estar à frente de uma casa de axé. E não é estar deitado em berço esplêndido. É um grande desafio, não é? E nesse sentido, eu tenho mesmo uma responsabilidade muito grande com meus filhos, porque, de verdade, né, todo mundo sabe, todo mundo que me acompanha sabe, não é? Quer dizer, Nádia, de mim, ela levou um empurrão mesmo. Eu peguei assim, vup, e vai, ela sabe disso, porque eu sou uma pessoa que acredita que essa luta não vai poder ser feita individualmente, não é? Quer dizer, e quando Nádia, que ainda não se via Ialorixá, e nós tivemos aqui conversando conosco Mãe Dani, nós tivemos aqui conversando conosco Kátia de Xangô, Iaô, Mãe Dani e Ialorixá,
E, e é muito difícil, não é, para a pessoa se perceber nesse lugar, não é? Se perceber nesse lugar de Alorixá ou de Babalorixá. Eu e Nádia, nós temos uma história muito parecida, nós temos uma história muito parecida também, nesse começo com a Umbanda, e depois mamãe vai para o Candomblé, e nós acompanhamos juntos. Então, nós somos crianças de Candomblé, independente do momento da iniciação, tanto eu quanto minha filha Nádia, nós somos crianças de Candomblé. Eu queria voltar um pouquinho, não é? Eu queria voltar um pouquinho e porque quando Nádia chega até mim, é isso mesmo. Olha, eu quero cuidar de Logum Edé, quero cuidar do meu ori e cuidar de Logum Edé. Ela nunca teve essa vaidade, essa pretensão. Eu quero um terreiro, eu quero 50 filhos de santo. Nunca teve. Ela chega e diz: olha, eu quero cuidar de Logum Edé, quero cuidar da minha pombagira, do meu Exu, quero cuidar das minhas coisas. E eu digo: não, olha, não, não. Você é Ialorixá, portanto, eu não posso lhe negar esse caminho. E vejam o tamanho da responsabilidade. Porque, de verdade, eu sei o desafio que é estar à frente de uma casa de axé. Mas eu quero... muita gente está nos vendo agora e depois as pessoas vão nos ver, não é? E eu penso que todo mundo, não é, filha? Nós sabemos, porque nós recebemos essas pessoas. Todo mundo passou por esse momento de desilusão, por esse momento de chateação, por esse momento de decepção. Todo mundo passou. Não teve quem não passou esse momento com o Candomblé, não é? E aí, você nos trouxe essa questão de Logum Edé, né? Quer dizer, tudo era segredo, sabia-se pouco sobre Logum Edé, portanto, tudo que se falava parecia verdade, e é verdade. Já teve esse interdito na boca do povo de que Logum Edé não pegava a cabeça de mulher. Mas eu queria, não é, que você nos trouxesse, e eu sei que não tem a ver, com o Candomblé, em si, mas tem a ver com as relações e com uma mentalidade colonial, com uma mentalidade do Candomblé do século XVIII, XIX. Quais são os pontos, não é? Porque você também tem um Candomblé de resgate, não é? Quer dizer, as pessoas, as suas filhas e filhos hoje na casa de Logum Edé são pessoas resgatadas, não é? Pessoas que já estiveram no Candomblé, se afastaram e retornaram pelas suas mãos, pessoas que conheceram o Candomblé pelas suas mãos, pessoas que temiam o Candomblé e deixaram de temer pelas suas mãos. Então, eu queria um pouco da sua palavra de Alorixá, para a gente conversar um pouquinho sobre ainda, não é? Quais são, não é, as questões que ainda se colocam um pouco como gargalo, sabe? Como obstáculo para... Porque as pessoas falam muito, é dinheiro, é muito caro. E não é, porque o nosso Candomblé não é esse Candomblé impossível. Então, não é isso. Tudo bem, tem o racismo religioso.
nós sabemos. Mas eu queria, qual é a sua percepção, não é? Quer dizer, da chegada dessas pessoas, também relacionando um pouco com a sua história. Porque tem gente que quer o orixá, que quer o candomblé, Bom, mas não quer mais o terreiro. Fez sentido para você? Me conta um pouquinho. sim, fez super sentido, pai. A Casa de Logum Edé é uma casa jovem e de pessoas muito jovens, né? Talvez até por conta do seu patrono mesmo, né? Por conta de Logum Edé, esse espírito jovem e guerreiro aqui, a, a, 99% dos filhos são muito jovens, são artistas, né? São músicos, são artesãos, é a casa dos artistas. Não, né? Não tem outro. Mas essas pessoas, elas chegam aqui, principalmente, a minha percepção, são de pessoas que pouco tiveram de vivência familiar. Ou porque não tiveram mesmo, ou porque saíram do berço da família muito cedo, né? Eu tenho jovens aqui muito aguerridos, muito desbravadores, mas isso também dá um vazio muito grande. Então, são pessoas que chegaram aqui muito vazias de si mesmo, né? Querendo um sentido para a vida, buscando um sentido para a vida. E muitas vezes eu me vi pensando se eu ia dar conta, né, disso, porque são muitas as expectativas. E eu sei que eu sozinha não daria conta. E se eu dou conta, é sempre por Logum Edé, né? Eu digo que é esse gigante, Logum Edé é esse gigante na minha vida que quando eu falo, eu estou com medo, eu ouço ele e o Senhor, né? Ecoando assim, vai com medo mesmo. E eu vou. E eu vou, porque eu não tenho como voltar mais, eu só tenho que ir para frente, não tenho, eu não tenho mais como voltar. Então, eu percebo que existe um medo do compromisso, esse é um dos argumentos. Ai, mas é muito difícil. Mas se fosse fácil, todo mundo faria, como bem diz o senhor, né? E aí, com relação ao compromisso, eu falo: olha, quando você nasceu e o médico bateu na sua bunda e você chorou, você já tinha um compromisso, viver. Não é diferente disso, né? Seja lá como for, ateu, crente, católico, candomblecista, você tem um compromisso. Até ser ateu, você tem um compromisso com o descompromisso. Então, ora, não dá para você viver feito ave de arribação sem pouso certo, né? Então, quando você chega numa casa de candomblé, você vai dar de cara com todo esse espaço de aquilombamento, onde sugere que você vai ter que rever o seu conceito. O seu conceito de família, o seu conceito de divisão. Às vezes as pessoas chegam aqui egoístas, né? Elas não sabem partilhar, elas não sabem o que é viver em comunidade. E às vezes até vivem em comunidade, mas elas conseguem, dentro da comunidade que elas vivem, serem egóicas. É louco isso. E aí elas vão fazer todo o caminho de volta para entender esse quilombo, para entender essa comunidade, para voltar para a encruzilhada e escolher viver em família, porque é isso que nós praticamos dentro da comunidade, uma vivência de família. E quem me conhece sabe que eu não sou uma mãe fácil, né? Eu não fui nem para os meus filhos biológicos e não sou para os meus filhos de axé. O senhor vive dizendo que eu sou muito rigorosa, mas eu acho que não, eu acho que está bom. Eu acho que é uma boa medida. Mas eu percebo, pai, que as pessoas que chegaram e eu não tinha essa pretensão de ser Ialorixá e eu não tenho a pretensão de que esta casa seja lotada de pessoas. Eu tenho a pretensão de que as pessoas que cheguem nesta casa, que fiquem nesta casa, entendam o que estão fazendo nesta casa. As pessoas que são iniciadas por mim hoje, eu peço, eu rogo a Logum Edé que eu entregue amanhã ou depois o seu oiê, a sua cuia, porque eu não faço filhos
para ver eles amanhã ou depois. Nenhum de nós, né, pai? Eu acho que é uma máxima, inclusive, da casa de Xangô, uma máxima das casas correlacionadas à casa de Xangô, né? Esse sentimento de unidade. Nós somos muito unidos, unidos como família, unidos como irmãos. A gente está sempre se apoiando, né? Sempre, né? Uns com maior afinidade, outros com menos, mas a gente sempre pode contar uns com os outros. Isso não tem preço, né? Isso que o Senhor nos proporcionou, e foi o Senhor, Pai, foi o Senhor que acreditou primeiro, né? O Senhor que acreditou, o Senhor que foi lá e falou assim: não, nós vamos fazer porque nós podemos, né? Essa força que o Senhor nos deu, esse agigantamento, só foi possível porque existe esta pessoa chamada Sidney Barreto Nogueira, que foi lá primeiro. Então, eu sempre falo, quem me conhece sabe da minha admiração, do meu amor, da minha entrega, né, a tudo aquilo que o Senhor fala, e eu busco mesmo reproduzir, eu busco mesmo andar no seu rastro, porque a gente segue gigantes, né? Eu subo mesmo no seu ombro, eu olho mesmo até onde eu posso ir e não vejo o final disso. Eu só vejo que eu posso ir, né? E que eu estou amparada, né? Por esse alicerce. Então, as pessoas que chegaram aqui sentiram isso, né? E eu vejo hoje nos meus filhos o quanto eles se agigantaram, o quanto eles cresceram, o quanto eles são pessoas fortes, o quanto eles são pessoas que não temem mais o castigo, nem o pecado. Não, eles são pessoas inteiras que sabem que tudo que eles fizerem e eles puderem, eles quiserem, serão a partir deles mesmos, porque o que a gente ensina que eles sejam inteiros. É isso que eles têm sido. Então, para mim, eu só tenho para eu agradeço a Xangô e a Logoedé todos os dias da minha vida, e eu acho que enquanto vida eu tiver, eu vou agradecer. Por quê? Porque o que a gente pôde e pode proporcionar de completude, né? Não tem preço, tem valor. Não tem preço, tem valor. Então, você saber que pessoas chegaram até você e você pôde, de alguma forma, mudar aquela trajetória e fazer ela acreditar que era possível ser mais do que aquilo que lhe disseram uma vida inteira, né? Porque é uma vida inteira de apagamento, uma vida inteira de adoecimento, uma vida inteira dizendo que você não pode, dizendo que você não vai porque esse caminho é ruim. E eu agradeço, né? Eu só tenho a agradecer a cada um deles porque me ouviram primeiro, né? E nos deu essa chance de ouvir quem somos por nós mesmos, né? E não pelo nosso algoz, e não pelo nosso opressor, e não por aqueles que tentam nos deslegitimar. Então, eu acho que não tem outra maneira de fazer isso a não ser fazendo, não tem outra maneira de ser a não sendo. Então, ser de candomblé hoje, para mim, quem me conhece sabe, eu sou de candomblé 24 horas por dia. Eu sou de candomblé dentro de casa, fora de casa, no meu trabalho. Eu tive, poucos dias atrás, uma reunião no meu trabalho, porque eu passei o ano todo passado, eu mudei de departamento, e o ano todo passado eu sofri um racismo velado por parte de uma pessoa que trabalha comigo. E eu, numa reunião, eu deixei muito, muito escuro, não foi claro, não, eu deixei muito preto, que além de profissional, eu era uma Ialorixá e eu ia ser respeitada por isso, porque eu não queria ser tolerada. Eu falei, eu vou ser respeitada, gostem vocês ou não, porque eu vou usar o meu fio de conta, eu vou usar o meu branco de sexta-feira e quem não gostar, coma menos. Porque para isso eu sou uma funcionária pública e dona do meu cargo. Então, eu acho que a gente tem que lutar por essas coisas. A gente tem que lutar por estar, por se impor, por portar as nossas insígnias, por dizer que, olha, nós não somos o que você está dizendo que nós somos. Nós somos muito mais.
E você vai ter que conviver com isso, e você vai ter que respeitar isso. Não é engolir, nem é tolerar, é respeitar. Você pode não ser, mas você tem a obrigação de respeitar. Então, eu tenho sido muito intolerante com isso. Tolerância zero, nenhuma. Com racismo, com gente tendenciosa, dissimulada, com coisas veladas. Quando a pessoa diz, eu já falo logo, eu já sei do que você está falando, isso é racismo. Então, é a nossa forma de mostrar que acabou. Acabou. O senhor bem diz, eu repito, a gente pode não estar onde a gente deveria, mas certamente a gente não está mais onde eles gostariam que nós estivéssemos. Então, isso eu acho que é ser de candomblé, é ser uma mulher preta, porque eu sou sim uma mulher preta, quer não queiram outros, eu sou, foi a trincheira que eu resolvi lutar, foi a pele que eu resolvi vestir, porque um dia me disseram, mas você nem é tão preta assim, se fosse lá na época da escravidão, você ia ser uma mucama. Eu falei, não, eu ia ser uma mulher preta, porque se eu sou fruto daquele estupro da senzala, eu escolhi estar do lado do oprimido e não do opressor, porque além de tudo eu sou uma mulher também. Então, é disso que se trata. Falo direto para os meus filhos, falo direto para os meus filhos que são brancos, que não é a cor que define o que você está fazendo, mas é a trincheira que você resolveu lutar. Então, você pode e deve estar no candomblé. O que você não pode é não saber o que você está fazendo nele. Então, isso fica muito definido para todas as pessoas que chegam aqui. Então, elas nunca vão dar uma bola fora lá e nem vai se esconder, porque se esconder não é meu filho. Exatamente. Mãe Nádia é terrível, ela é terrível. Mãe Nádia é bastante rigorosa. Mas, não é? Eu tenho dito o seguinte. Veja que interessante, não é? Quer dizer, que coisa extremamente significativa. Na casa de Logum Edé, não é? Ser a casa da arte, não é? A casa da criatividade, a casa dos músicos, a casa dos artistas. E é interessante, porque o que acontece? Em alguma medida, Logum Edé assume o lugar, né? Quer dizer, Logum Edé, junto com Mãe Nádia, assume o lugar de pai de uma juventude, certamente, que desde muito cedo teve que fazer o seu caminho, porque também na nossa sociedade a arte é discriminada. Porque também na nossa sociedade a arte está fora dos padrões, não é? E aí é muito significativo uma casa de Logum Edé que tem uma relação muito forte com a criatividade também, não é? Com a beleza e com a guerra também, mas ele tem muito essa relação. E aí Logum Edé e Mãe Nádia acolhendo, não é? Essas pessoas e dizendo, olha, aqui não, aqui na verdade esse caminho será não só respeitado, mas também celebrado. Eu queria... eu tenho falado muito, não é? Bom, primeiro que eu penso, é isso mesmo, né? Quer dizer, nós precisamos nos posicionar onde nós estivermos. Não importa se é no trabalho, se é na faculdade, se é na escola. Não importa onde estivermos, nós somos autoridades civilizatórias. Porque o padre, ele pode estar no trabalho, em sala de aula, ele pode estar na rua, ele pode estar onde for, ele vai ser respeitado como padre. Portanto, nós também temos de exigir
que sejamos respeitados como autoridades civilizatórias de matriz africana, não importa onde. Então, esse tipo de posição é fundamental. É fundamental. Não é? E aí, eu tenho conversado, né? Conversei com Daniel Diochoguian, né? Tenho conversado com nossos, com as pessoas da nossa família também que tem terreiro de Umbanda. E isso nasceu numa live, né? Com a mãe Dani Joiá. E eu comecei a falar que nós prestamos também um serviço social, não é? Biopsicossocial. Porque é aquilo que você falou, minha filha, não é? Quer dizer, você acolhe essas pessoas. E nós fortalecemos o sistema imunológico, espiritual, emocional dessas pessoas. Porque, de verdade, todos nós, principalmente pretos e pretas, mas todos nós fomos educados para quê? Para fracassar, para ter medo, para adoecer, para ser menos e para ser escravizado. Não é? Quer dizer, é uma estratégia capitalista colonial que as mulheres fiquem nesse lugar, não é? De subalternos. Não, você não vai ser ninguém. Não, você não vai conseguir. Não, você é fraca. Não, você é preto. Não, você é mulher. Não, você é gay. Não, você é aleijado. É esse o jeito da sociedade dizer que nós seremos, que nós só serviremos para a escravidão moderna. É o jeito. E nós, sobretudo, você sabe disso, na nossa família, não permitimos apequenamento. Nós negamos esse discurso de fracassado, de inferior, de não é o seu lugar, de não, você não vai conseguir. Você sabe, porque nós temos mesmo um discurso, como você bem utilizou a palavra, de agigantamento. Né? Quer dizer, nós produzimos gigantes. Essa é a verdade. E há pessoas que sofrem, porque elas estão muito condicionadas ao apequenamento. Então, eu gostaria que você nos contasse um pouco, né, dessa experiência na casa de Logum Edé. Como é que você lida com esses apequenamentos? E que tipo de demandas que você mais recebe na casa de Ologun Edé? Eu não sei lidar muito com isso, né, pai? Porque como eu não sou uma pessoa muito... Eu não sou... Eu já falo, não vai rolar. Não vai rolar comigo, não vai rolar. Tá fazendo o quê, fulano? Ai, não, mas... Não. Eu quero saber como é que tá isso. Tá fazendo o quê? Tá... Não pode ficar parado. Um corpo parado não produz pegadas. E eu acho que a demanda maior é exatamente essa da não crença. Porque, assim, o capitalismo prega e coloca, né? Ele é quase como um chip ali dentro dizendo que se você não acumular, você não é ninguém. Então, o que acontece? Né? A lógica do acúmulo capital, principalmente. Então, o que acontece? Quando a pessoa não consegue esse acúmulo, ela já se sente um fracassado. Nossa, eu não comprei um carro, eu não comprei um apartamento, eu não tenho dinheiro guardado, eu não viajei para o exterior. E aí você para e fala assim, mas espera aí,
é, volta e pensa de novo. Isso é realmente isso que vai fazer diferença na sua vida, porque eu não estou dizendo que você não tenha que ter. Você tem que ter, mas isso tem que ser consequência, não pode ser finalidade, né? Tem que ser consequência. Eu estou sempre pregando isso. Tudo que você tiver e deve ter para o seu conforto, para o seu bem-estar, tem que ser consequência de uma vivência inteira, feliz, né? Você tem que fazer principalmente o que lhe dá prazer, né? Então você tem que correr atrás disso. É disso que você tem que correr atrás primeiro, de ser inteiro, de ser livre, né? E de se sentir atuante naquilo que você quiser fazer para a sua vida. Então, as demandas que eu recebo são sempre de pessoas que estão muito preocupadas com a lógica do acúmulo capital, né? E a nossa lógica vai na contramão disso, né? A nossa lógica de terreiro é uma lógica das trocas, é uma lógica que atende ao mercado de Exu, que atende a tudo aquilo que pode se fazer para beneficiar o todo e não o indivíduo. Então, eu acho que essa é a tratativa mais difícil, você fazer essa pessoa entender que quando ela se divide, ela é inteira. Ela só vai ser inteira se dividindo. E é isso que vai proporcionar para ela tudo ou mais que ela foi buscar numa lógica capitalista que atende ao indivíduo. Então, quando ela descobre esse mercado das trocas, ela entende que a banca tem dois lados e que ela só vai ser inteira quando ela se dividir com o outro, eles vão embora, pai, porque nem pegam fácil, eles também entendem rápido. Esse pessoal jovem, principalmente eu falo, né, de cadeira aqui de casa, eles aprendem muito rápido, né? Às vezes um com mais dores do que o outro, mas aprende. E quando não aprende, eu dou uma lembrada. Eu dou uma lembrada de como tem que ser. Então, é isso que eu tenho sempre dito para eles, né? Pense sempre no outro. Porque quando você pensa no outro, quando você está perdendo tempo com o outro, você está fazendo mais para si do que para o outro, né? Porque essa é a lógica. Porque quando você olha no horizonte, você vê montanha separada uma da outra, lá embaixo, elas estão todas interligadas, né? As árvores, de certa medida, umas aos lados as suas raízes estão sempre interligadas. Então, você não pode olhar para a verticalidade da coisa, e sim para a horizontalidade. Então, eu acho que a demanda maior, eu digo, daqui é exatamente essa, né? E assim, os dramas, né, pai? Porque eu acho, no candomblé, se tem uma coisa que eu adoro no candomblé, quem me conhece sabe, é daburi. Porque não tem nada melhor neste mundo do que cuidar da cabeça. Eu mesmo, se pudesse, tomava logo 2 por ano, né, pai? Porque, eu adoro. Me entrego. Deito, vai, pode fazer o que quiser. Porque esse tratamento que o candomblé proporciona para você, cabeça, para você ori, né, que te traz para o eixo, que te traz para o centro, qual outra religião lhe permite ser tão inteiro quanto o candomblé? Eu digo isso por mim, eu vou fazer 54 anos, eu nunca tomei um remédio para dormir e nunca acordei para tomar um remédio. E isso só é possível porque eu sou uma pessoa de candomblé. Porque quem me conhece sabe que eu já passei por coisas que levariam muito ser humano normal à loucura. Mas eu estou aqui, estou inteira, estou viva, estou saudável, né, com as graças de Orixá. Então, isso não tem preço, tem valor. E é disso que se trata, do valor das coisas e não do preço. Então, quando se entende isso, o resultado é uma pessoa inteira. O resultado é uma pessoa feliz, é uma pessoa íntegra,
é uma pessoa de caráter, porque esses são os valores que o candomblé ensina, né? A ter caráter, a ter honra, a ter disciplina. E não é uma disciplina no sentido da subserviência, não. É a disciplina no sentido de saber-se responsável pela sua vida, né? Então, essa é a disciplina da qual nós tratamos. Então, eu não conheço, de verdade, eu não conheço, porque a minha vivência de candomblé é desde muito menina. Então, assim, eu tive essa mãe também, que foi fundamental em não ficar me colocando em outro caminho. Ela era uma mulher de candomblé e eu aprendi candomblé com ela, né? Se eu sou essa pessoa que eu tenho... A minha mãe é uma mulher de uma fé, mas de uma fé que eu tenho hora que eu falo assim, gente, é surreal, porque nada abala a fé dela. E olha que eu já vi passar por coisas que nada abala a fé dela. Então, eu sempre me lembro disso, quando eu tento, de alguma maneira, quando alguma coisa tenta, né? A gente sofre, sim. Lógico, tem os ajoguns aí, todo dia tentando dizer pra gente que mentira, você não é isso, você não pode falar, e nem te escuto. Entendeu? Nem te escuto. Mas a gente tem os sabotadores, né, do nosso caminho, a gente tem os impedimentos, a gente tem uma série de pessoas que tentam negar aquilo que nós somos, né? Que tentam dizer que a gente está mentindo, que não é verdade, que é utopia. A gente encontra com tudo isso e não é fácil. Não é fácil ser mulher, não é fácil ser mãe, não é fácil ser profissional e ser tudo isso e ser mais uma mulher de candomblé. Então, é uma tarefa hercúlea, mas é possível. Mas é possível, eu sou prova disso. Eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho 3 filhos biológicos, eu tenho uma criança de 6 anos que é Down, eu tenho filhos, um já homem, outro adolescente, eu dou conta do meu trabalho e eu tenho também essa casa, estou à frente dessa casa de axé, com 26 filhos, todos sob a minha orientação. E se eu tivesse que fazer tudo de novo, faria tudo de novo, porque foi isso que me proporcionou ser inteira e ser o que eu sou hoje. Então, eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer. Cada vez que eu vejo que o orixá é tão sublime, é tão magnânimo, que ele se permite renascer todos os dias num corpo diferente, numa cabeça diferente, ele se permite ser criança todas as vezes que for possível para existir. Eu tenho que botar a minha cabeça no chão, porque que outro expediente me daria tanta alegria, tanta segurança, tanto conforto, né? Aonde eu conseguiria o abraço do sagrado, dançar com o sagrado, não fosse no candomblé. Os nossos deuses dançam, nos abraçam, os nossos deuses nos fazem pessoas inteiras. Eu estou sem palavras, não é porque nós estamos produzindo documento, não é? Quer dizer, então, eu fico muito tocado, né, com a sua fala, porque fizemos isso juntos, não é? Fizemos juntos. Quer dizer, uma parte nós fizemos juntos, né? Uma parte foi antes de mim, mas tem uma parte que fomos juntos, que fizemos juntos e importa muito, não é? Quer dizer, minha filha, as suas palavras importam muito, porque mulheres vão ver e esse querer ser nasce da possibilidade de admiração e negação de um discurso que só coloca sofrimento neste lugar, não é? Então, é fundamental, o seu discurso é fundamental, e eu morro de orgulho também, saiba que a recíproca é totalmente verdadeira, né? Porque nós sabemos dos bastidores. Então, os bastidores, eles são muito mais desafiadores do que o que a gente imagina.
E é o que eu falo, né? E você tem umas coisas assim, né? Porque eu sei, né? Quer dizer, é minha filha, eu sei tudo. Então, portanto, é, é uma super mãe, né? Quer dizer, seus filhos são assim realmente referência, né? Tem um sistema imunológico que você produziu, né? Um sistema imunológico emocional e espiritual produzido sim pelo seu rigor, é verdade, porque não se produz sistema imunológico só com sim e deixando a pessoa fazer tudo o que ela quer e sem rigor, não existe isso. Não é? E também por isso que, às vezes, algumas pessoas não ficam no candomblé, porque elas não querem crescer, elas não querem fortalecer o seu sistema imunológico e elas também não querem se dividir para crescer. Elas só acham que é possível crescer a partir de uma perspectiva do eu me basto, do eu sou indivíduo, eu me mando, eu já nasci pronto, e nós sabemos que na lógica do terreiro isso não existe, não é? Então, que conversa deliciosa, é sempre muito gostoso conversar com você, não é? Quer dizer, eu fico pensando já, as pessoas ouvindo isso, né? Quer dizer, quanta diferença vai fazer? Quanta diferença vai fazer para nós de Candomblé? Eu ia perguntar isso para você, né? Quer dizer, o que lhe move? Mas você já falou, né? Quer dizer, o que move, né? Apesar de todos os desafios, o que move, né? Uma Yalorixá tão jovem, com 3 filhos, mãe, preta, profissional, né, que trabalha 8 horas por dia, enfim, mas você já falou, né? Quer dizer, o que move? Alguma coisa maior do que nós, não é? Quer dizer, alguma coisa que eu aceitei e que é maior do que nós. Eu quero agradecer, não quero agradecer não por essa conversa. Eu quero agradecer por você acreditar em alguma coisa que é tão cara para nós, que é ao mesmo tempo tão difícil e tão cara. Eu quero agradecer por você acreditar em Xangô, em Logum Edé, e também acreditar em mim, né? Porque a vida toda o racismo, ele diz que nós não somos críveis e que nós não devemos ser seguidos, não é? Também por conta da nossa cor, e que a gente não presta, e que a gente só faz coisa errada. Então, não é? Quer dizer, quando os nossos nos reconhecem, porque eu não quero, de verdade, eu não quero que os outros me reconheçam. Eu quero ser reconhecido pelos meus. Eu quero ser reconhecido pelos meus iguais. Aqueles que não são meus iguais, de verdade, eu não faço questão. Eu não faço questão. Então, você é motivo de regozijo, minha filha, de regozijo. Né? Quer dizer, nós sabemos, eu sei da sua história, eu sei. Você era para estar na Igreja Universal. Nunca! Nunca! Então, Nunca isso será possível. eu agradeço, né? Agradeço ao seu Ori. E é verdade, ele merece ser cultuado. E agradeço ao Logum Edé, ao seu Exu, à sua Pomba Gira. E agradeço mesmo. A sua mãe, não é? Sem dúvida. A sua mãe, a Lorixá de Ogum. E estou muito feliz por essa conversa. A gente vai deixar aqui um registro bastante marcante. E eu vou pedir a você para fechar a live com as suas palavras finais. Eu ainda queria colocar que eu estou produzindo, né? A gente pensou nessa questão dos jovens de Candomblé e logo a gente vai ter aí uma sequência de lives com os nossos jovens, né? Com as nossas crianças, né? O senhor tem o seu sobrinho, né? O Babaquequerê da casa de Vó Joésia,
Gabriel de Xangô. Hoje eu tenho Iago, meu filho biológico, apontado a Labê de Logumedé, com 16 anos. A gente tem Luciano, seu primo. A gente tem a Kim de Xangô, Iaô. A gente tem uma riqueza de jovens dentro do candomblé e a gente precisa botar eles, né? Botar a cara deles no mercado para que outros jovens se vejam neles também, porque a gente precisa mostrar que o candomblé tem muita criança, o candomblé tem muito jovem, e este candomblé que o senhor disse que a gente está produzindo documentos, mas eu acho que a gente está fazendo mais do que isso. A gente está produzindo pessoas inteiras, pessoas felizes, pessoas capazes de fazer aquilo que os nossos essás lá atrás esperavam que nós fizéssemos. Deixar o candomblé para a posteridade. Pai, o senhor diz uma coisa que eu penso todos os dias quando eu acordo. Enquanto tiver uma folha verde, enquanto tiver uma água que corre, enquanto tiver um fogo que arde e um ferro que possa ser forjado e transformado em ferramenta útil, o candomblé não vai acabar. Não, ele não vai acabar. Porque ele não acabou até hoje, diante de tanta adversidade, não será agora que nós sabemos quem somos que ele vai acabar. Axé, axé. Saúde e vida longa a criá-lo Logunedé, e a mãe Nádia de Ologunedé, minha filha. E nós somos contemporâneos, né? Nós somos muito contemporâneos, mas ela é minha filha. E com muito orgulho. Que conversa deliciosa. Agradeço a todos e todas e todes que acompanharam aqui, a Todex. Compartilhem, divulguem essa conversa. Vai ficar aqui no meu IGTV e vai lá para o meu canal no YouTube, Professor Sidney de Xangô. Cuidem-se, saúde e vida longa a cada um e a cada uma. E o candomblé é bom, é sempre bom, o orixá é bom, é sempre bom. E nós, não é? Nós, a nossa família, nós somos prova disso. Beijo, filha. Beijo, pai, bênção. Muita saudade. Xangô abençoe. Tô de olho, viu? Nádia é terrível, ela é terrível.